Então, as prisões aconteceram no dia 8, foram as pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes, né, no Palácio do Planalto e no Senado Federal. Essas pessoas elas ficaram mais de 20 horas sentadas, muitas horas algemadas para trás, depois que elas tiveram autorização para serem algemadas com a mão para frente. Ali eram muitos idosos, tanto que os policiais falam isso no depoimento, que teve algumas pessoas que precisaram de ajuda para subir nos ônibus. Né? Tem um policial que ele fala isso, ele reforça isso todos os depoimentos, que a pergunta é feita. Então, assim, para vocês terem noção das pessoas que estavam ali. Então, as pessoas foram encaminhadas para a delegacia, elas ficaram muitas horas sem se alimentar. Para ir ao banheiro, elas tinham que pedir mais ou menos 5 ou 6 vezes para alguém retirar a algema para poderem ir no banheiro. E por volta das 10 horas da manhã, então, mais ou menos elas foram encaminhadas aos presídios da Papuda e da Colmeia. Eu me recordo que eu chego em Brasília às 8 horas da manhã da segunda-feira e eu sabia que meu pai estava sem algumas medicações controladas, e quando eu falo isso que aconteceu com meu pai, é porque eu sei que aconteceram com outras pessoas. Porque como tem muitos idosos, a maioria das pessoas tem comorbidades e tomam medicações controladas. E essas pessoas ficaram sem acesso às medicações vários dias. Eu lembro que eu cheguei e comprei a medicação e fui até a Polícia Civil, que eu tive informação de que meu pai estava lá. E eu lembro de eu chegar e, pela primeira vez, eu uso a minha carteirinha da OAB em 8 anos. Eu, me formei e nunca tinha advogado. Então, eu entro na sede da Polícia Civil e eles já estavam dentro dos camburões. E eu lembro claramente de escutar eles orando e cantando hinos religiosos dentro dos camburões. E eu começo a gritar, Miguel Fernando, né? E ele grita, tô aqui, mana. Então, assim, a policial veio até o meu encontro e ela disse assim, não pode ter contato com ele. Eu disse, eu só quero entregar essa medicação. Por favor, faça chegar a ele. Até hoje, a medicação não chegou. Né? E eu me recordo também daqueles primeiros dias de presídio, que nós estávamos lá. Eu me recordo que me chama muito a atenção também que a doutora Tainá, que é minha amiga hoje, né, nós construímos uma relação juntas, passamos por esse sofrimento, porque ela também teve um familiar. E eu me recordo da história que ela conta, que quando ela chega no presídio, o irmão dela não estava registrado, então ela ficou 2 dias procurando o irmão que não estava registrado, que ele estava dentro do presídio. E aí ela sobe até o bloco, e ela começa a gritar, e quando o irmão escuta a voz dela, ele fala, tô aqui. Aí aquele alívio de saber que uma pessoa de tão boa índole está lá, e naquele momento a irmã estava lá para poder acolher e entender e explicar, porque ninguém entendia. Né? Tanto que, agora, voltando um pouquinho, quando eu estava indo para Brasília com meu irmão, meu pai disse assim, mana, não vem, a estrada é perigosa, e isso aconteceu com outras pessoas, por isso que eu relato o meu caso, porque amanhã a gente vai sair. Eu não sei o que está acontecendo, ninguém sabia que ia ser preso, e quem dirá ficar 6 meses numa prisão, né? Então, assim, eles chegaram no presídio, foram vacinados, né? Nos primeiros dias ali, se eu não me engano, me recordo, são 3 dias logo nos primeiros 3 dias, teve muitas pessoas que se recusaram a vacinar porque não foi mostrado o frasco que a pessoa estava recebendo, então muitos se negaram, mas a maioria acabou recebendo vacinas enfim, vacinas. E eles ficaram ali mais ou menos uns 7 dias com a mesma roupa, sem toalha, sem higiene, kit de higiene básico. Então, assim, hoje a gente fala, e a gente escuta muitas coisas, a gente faz de conta que não escuta, porque quem está lá preso, a maioria das pessoas, são pessoas trabalhadoras, sabe? Pessoas de sol a sol, que pagam seus impostos, né? São pais de família, crentes, e quando a gente fala isso, eu não estou falando de pessoas perfeitas, porque todo mundo erra. Ministros erram nos seus depoimentos, né? Todos nós erramos, a gente sabe disso. Mas são pais de família que estão lá, pessoas que não mereciam estar lá, réus primários, pessoas que nunca responderam nenhum processo. E é o que está comprovado. Agora o ministro pediu para juntar, né, os antecedentes criminais, e a maioria não tem antecedentes criminais. Não são um perigo para a sociedade, né? Eu vejo, né, o meu pai e os demais estão lá presos porque eles representam uma ameaça. E isso não é verdade.